Voltamos para o nosso assunto ilicitude. Nós vamos ver agora a excludente da ilicitude, legítima defesa. Legítima defesa é um assunto que cai demais nas provas, tá? Então eu vou pedir para vocês se atentarem bastante a esse tema. Legítima defesa está prevista no artigo 25 do Código Penal. Vamos fazer a leitura do artigo. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Pessoal, o artigo 25, então, nós vimos que dispõe a definição de legítima defesa, ok? Agora nós vamos analisar os pressupostos, os requisitos. Para eu ter uma legítima defesa, o primeiro pressuposto é a agressão injusta. Eu tenho que ter uma agressão injusta. E o que é agressão injusta? A agressão injusta é uma agressão humana que lesa ou que expõe a perigo um determinado bem. Agora eu estou falando de uma agressão injusta. Então, para que eu tenha uma legítima defesa caracterizada, o primeiro pressuposto é que eu esteja diante de uma agressão injusta, uma agressão contrária ao ordenamento jurídico. Segundo pressuposto é a agressão atual ou iminente. Pessoal, para que um agente esteja amparado pela legítima defesa, ele precisa estar se defendendo de uma agressão injusta, que nós já vimos, e além disso, uma agressão atual ou iminente. O que é uma agressão atual? Uma agressão atual é aquela que está acontecendo naquele momento, é aquela que está se concretizando naquele momento, ou no mínimo iminente, que está prestes a acontecer. E aqui o tempo, tá, entre agressão atual e agressão iminente é mínimo. Eu não estou falando aqui, por exemplo, de uma situação, de uma agressão injusta que está prestes a acontecer daqui 2 horas. Não. Eu estou falando de uma agressão que é atual, que está acontecendo naquele momento, ou iminente, ou que está prestes a acontecer. Esse é outro requisito da legítima defesa. Ok? Então, o que vocês precisam entender? Eu não falo de legítima defesa numa agressão futura, numa agressão passada. Eu falo de legítima defesa numa agressão atual e numa agressão iminente. Ok? Próximo pressuposto é agressão a direito próprio ou alheio. Eu posso me defender de uma agressão ou posso defender uma terceira pessoa de uma agressão injusta. Ou seja, eu posso me defender, posso defender o meu direito e posso defender direito de terceiro. Se eu estou vendo que uma pessoa, por exemplo, está sofrendo uma agressão injusta naquele momento, eu posso ir e defender essa pessoa. Do mesmo modo, se alguém vem e me agride injustamente, eu posso me defender. Pessoal, injustamente aqui é direcionado, é relacionado ao ordenamento jurídico. Não estou falando que eu acho que é injusto. Não. Eu estou falando de uma agressão que é injusta, que é contrária ao ordenamento jurídico. Ok? Nesse caso, sim, eu estou amparado pela legítima defesa. Então, eu posso me defender, como também posso defender uma terceira pessoa. Ok? Por fim, o nosso próximo pressuposto é o uso moderado dos meios necessários. Para que eu considere uma pessoa amparada pela legítima defesa, a pessoa precisa se defender utilizando os meios moderados. Então, vamos ao exemplo. Tá? João está sendo agredido por Pedro. Pedro é um lutador famoso, muito forte. João, coitadinho, magrinho, pequenininho, não tem muitas forças. Só que João, ele tem um revólver no seu bolso. Quando Pedro começa a bater em João, João retira esse revólver
e atira em Pedro, atira nas pernas de Pedro e Pedro cai e interrompe a agressão injusta. Posso falar de legítima defesa? Posso falar de legítima defesa. Por quê? João utilizou-se dos meios que ele tinha naquele momento moderadamente. Ele atingiu as pernas de Pedro. Então aqui sim, eu tenho configurado, eu tenho caracterizada a legítima defesa, ok? Porque João utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir aquela agressão injusta. O meio que ele tinha era o revólver, ele não tinha força para brigar. E ele utilizou de maneira moderada. Ele atingiu as pernas, ok? Então aqui sim eu tenho a legítima defesa. Então, pessoal, o que vocês precisam entender? Que meio necessário são aqueles que o agente tem à sua disposição para repelir a agressão injusta. Ok? Agora, vamos pensar aqui num caso. É possível, então, que o meio seja desproporcional à agressão, como no exemplo que nós vimos aqui. Agora, vamos supor, tá, que ao atingir, ele tenha atingido o peito, o coração, a cabeça, quando ele poderia ter atingido as pernas, ele tinha a possibilidade de atingir as pernas. Aí, ele vai responder pelo excesso, ok? A gente não vai ter aqui a excludente da ilicitude, não, ele vai responder pelo excesso. E onde nós vimos isso? Lá no primeiro bloco, no parágrafo 1º do artigo 23, ok? O próximo ponto que vocês precisam se atentar é com relação à legítima defesa sucessiva e à legítima defesa recíproca. A legítima defesa sucessiva é naquele caso em que, ocorrendo o excesso da legítima defesa, o excesso da utilização dos meios para impedir a agressão injusta, a outra pessoa, a pessoa que estava agredindo injustamente, ela também se defende, ela também se utiliza da legítima defesa, ok? Então, na legítima defesa sucessiva, eu tenho uma agressão injusta sendo praticada, uma defesa que extrapolou os meios necessários e o agressor se defendendo desse excesso. Nesse caso, eu tenho a legítima defesa sucessiva, que é diferente da legítima defesa recíproca, que não é aceita no nosso ordenamento jurídico, que é aquele caso de duelo, de briga, Que ali eu não tenho quem começou a agressão injusta, ali eu tenho um duelo entre duas pessoas, e essas duas pessoas não podem sustentar a legítima defesa. Tudo bem? Então, encerramos aqui o nosso assunto legítima defesa e vamos para o próximo ponto, estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal é um tema omitido pelo Código Penal, tá? Na verdade, o conceito dele, é omitido pelo Código Penal. Porém, a previsão está no artigo 23, inciso 3, na primeira parte. E o que é o estrito cumprimento do dever legal? O agente, ele atua cumprindo o dever que a lei o impõe. Então, aqui, nesse momento, quando nós estamos falando de estrito cumprimento do dever legal, eu falo que o agente, ele está cumprindo uma determinação da lei. Ele está cumprindo uma determinação do ordenamento jurídico. E, portanto, eu não posso falar de uma conduta ilícita. Exemplo, o policial. O policial, ao prender em flagrante uma pessoa, ou ao prender uma pessoa, mesmo que não em flagrante, ele está limitando a liberdade dessa pessoa, ok? Ao limitar a liberdade dessa pessoa, ele pratica um fato típico? Pratica um fato típico. Mas ele pratica um fato ilícito? Não, porque ele está amparado pelo estrito cumprimento do dever legal, uma ordem que a lei o impõe.
Então, quando nós falamos de estrito cumprimento do dever legal, nós estamos falando aqui do cumprimento da lei, ok? O próximo que nós vamos falar é o exercício regular de um direito. Quando eu falo de um exercício regular de direito, eu falo daquilo que a lei me permite, ok? Então, aquilo que a lei me permite fazer, eu estou em exercício regular de um direito. E aqui a gente tem um exemplo que é dado sempre, que é no caso dos esportes. O UFC, por exemplo. Quando nós estamos assistindo o UFC, nós nos deparamos com duas pessoas se agredindo, certo? E quando eu falo de duas pessoas se agredindo, eu falo de duas pessoas causando uma na outra lesão corporal, um fato típico. Porém, eu não falo de aqui um fato ilícito. Não estou falando de um fato ilícito, eu estou falando de um fato lícito, porque é algo permitido pela lei. Porém, aqui nós precisamos observar as regras do jogo. Porque senão nós vamos também ter a responsabilidade do agente pelo excesso. Então vamos supor que nós estamos assistindo uma luta, o UFC, e uma das pessoas, né, está agredindo a outra, normalmente dentro de uma luta. Porém, a pessoa que está perdendo, que está sendo agredida, começa a bater, né, dá aquele sinal de que acabou para ela, já deu, e o outro não para, continua agredindo, até que essa pessoa falece. Aqui nós não temos exercício regular do direito, ele vai responder pelo excesso, ok? Porque ele não atuou, ele não agiu dentro das regras do jogo. Então aqui quando a gente fala de exercício regular de direito, a gente sempre lembra dessa palavrinha, regras do jogo, ok? Aquilo que a lei me permite, eu posso praticar, eu posso agir daquela forma, porém sem excessos. Então aqui um grande exemplo é o UFC, são esses esportes, tudo bem? Pessoal, aqui nós fechamos o nosso assunto, porém, para que isso fique mais claro, para que vocês consigam assimilar melhor as informações, nós vamos ver como o assunto foi cobrado na prova. Trouxe para vocês aqui uma questão, tá, de 2019, da Polícia Civil do Espírito Santo, tá, para perito criminal. A questão diz o seguinte: o agente que pratica fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se, age amparado por qual causa excludente da ilicitude. Aqui nós precisamos nos atentar para os requisitos, e a prova, ela tende a nos confundir com relação a estado de necessidade e legítima defesa. Vocês vão ver isso em várias provas. Porém aqui, pessoal, ela traz claramente para a gente o conceito de estado de necessidade. Por quê? Porque nós sabemos que o estado de necessidade, ele acontece quando o agente pratica esse fato, para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, não provocou esse perigo, nem podia de outro modo evitar, né? Ele praticou aquilo para salvar de direito próprio ou um direito alheio um bem, ok? Então aqui nós temos o conceito de estado de necessidade. Letra B é a nossa resposta. Próxima questão que eu trouxe para vocês é de escrivão da polícia, também do Espírito Santo, última prova agora de 2019. E a prova, a questão, queria da gente praticamente a mesma coisa da prova anterior. No direito penal brasileiro, o chamado estado de necessidade é causa de agravamento da pena, causa de exclusão da ilicitude. Quando o agente pratica o delito para satisfazer uma necessidade pessoal, letra D, causa de perdão judicial, ou letra E, quando o agente atua em legítima defesa. Pessoal, o estado de necessidade
O estado de necessidade, ele é excludente da ilicitude, ele é excludente da antijuridicidade. Então, a nossa resposta aqui é letra B, ok? As questões são muito diretas com relação a esse tema. Uma outra prova que eu trouxe para vocês é de guarda civil, uma prova ocorrida em 2018. Imagine 2 náufragos em alto mar disputando um único colete salva-vidas, após um raio destruir totalmente o barco que utilizavam. Sobre essa situação, é correto afirmar que, letra A, nenhum deles pode invocar a legítima defesa contra o outro, mas sim o estado de necessidade. Letra B, caso um dos náufragos morra, o sobrevivente não cometerá crime porque agiu no exercício regular de um direito. Letra C, ocorrendo o falecimento de um deles, o sobrevivente responderá por induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Letra D, o estrito cumprimento do dever legal é a única causa de exclusão da ilicitude aplicada aos fatos, em caso de morte de um dos náufragos após a disputa. Letra E, eventual sobrevivente responderá pelo crime de homicídio culposo, pois o raio causou o náufrago. Pessoal, aqui é simples. Nesse caso, eu dei um exemplo para vocês quando nós estávamos falando. Nós estamos falando aqui de estado de necessidade, ok? Então, a resposta correta é que nenhum deles pode invocar a legítima defesa, mas sim o estado de necessidade, ok? Eu estou falando de salvar um bem, eu estou falando aqui de praticar um fato típico para salvar um bem. Eu estou falando de estado de necessidade. Eu não estou falando de legítima defesa. Legítima defesa, o pressuposto é uma agressão injusta. Tudo bem? Terminamos por aqui então o nosso tema ilicitude. Bons estudos para vocês, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nos vemos nos próximos encontros.